Opa, falou comigo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas você tá vendo. Provavelmente esse vídeo deve chegar de madrugada ou pela manhã na internet. Ah, eu tô com um tema que eu tô querendo conversar há algum tempo. Já tô até com sono. E trocar uma ideia sobre essa questão em si. Já que, não sei, acho que criativo está sempre pensando em alguma coisa, está sempre buscando reflexões, buscando discernimento, entendimento. E eu sou muito ansioso, muito acelerado. Então tô sempre tentando entender melhor isso, aquilo outro. Eu tô com um tema bem interessante que ele se chama Tenha Você. Na verdade não é tenha você, é tenha alguém. Então, quando vê o título do vídeo, tem alguém, logo as pessoas vão associar a uma segunda pessoa, a uma terceira pessoa. Mas na íntegra não. Estamos falando da primeira pessoa. Tenha alguém. Como é que você tá? Fala pra mim. Você tá bem? Haja vista que eu sempre falo isso. E acho que já fica claro, depois de tantas vezes falando a mesma coisa, que o mais importante é reconhecer que você está em um estado e reconhecer o que você é e tem por característica, o que você pode mudar, o que você pode aperfeiçoar e o que você pode trabalhar em você mesmo, né? Então, nunca esqueça isso. Lá fora, no mundo, as pessoas não estão muito afim de ensinar esse tipo de coisa. E o mundo não é como as pessoas que amam a gente. Ele não tem muita delicadeza para ensinar. Eu costumo dizer que a vida ela é o oposto da escola. Primeiro ela dá prova, depois ela dá lição e depois ela dá uma revisão. Ou seja, ela te dá o problema para te mostrar qual é o seu grau de evolução. Ou seja, o problema não é para te evoluir, o problema é para mostrar quem você é. Depois ela te dá a lição, ela lhe explica o porquê que aconteceu e de onde aconteceu. E depois ela te dá uma revisão, uma outra oportunidade de agir de acordo, seja com o que você acredita, seja com o que você tem em mente, valores, visões, etc. Então não é muito delicado. A vida não é muito atenciosa. Ela chega, impõe, joga nos teus peitos e você tem que fazer, tem que executar, tem que fluir. Então vale a pena pensar sobre isso. E como tem esse tema, tenha alguém. Quando eu quero dizer tem alguém, eu queria falar sobre ter você. Ter você significa de todas as pessoas que você se relaciona, independente, seres físicos e espirituais, independente. A primeira pessoa que você precisa se relacionar é você. Por que a primeira pessoa que você precisa se relacionar é você? Porque a gente não tem como simplesmente, ou vamos botar assim, quando você acorda pela manhã, aonde você se encontra? Na sua casa. Então é da sua casa que você se prepara para sair para o mundo, seja para a escola, para a faculdade, para qualquer coisa. Então, quando o seu relacionamento primeiro é com você se prepara para se relacionar com o próximo. Dados os fatos de que um outro vídeo eu explico no quesito da minha visão, no que eu pude aprender com estudiosos, de que o amor começa aprendendo primeiro a me amar para amar o outro da mesma maneira, não menor ou maior, mas equilibrado, né? Equilibrando as ações, tratando o outro da forma que eu gostaria de ser tratado e não deixando o outro me tratar da forma que eu não gostaria de ser tratado, impondo assim limites em relações para que eu possa me relacionar comigo e me relacionar com outros da melhor maneira possível. Então,
passei por um momento bem complicado e me emocionei por 2 vezes. Uma foi quando eu vi uma foto minha na academia após uma grande tempestade, né? Tempestade no quesito psíquico, né? Problemas pessoais. Eu pude olhar para aquela foto e me emocionar, de fato me emocionar. E olhar e falar, cara, eu tô olhando para um grande homem. Eu tô olhando para uma pessoa disposta a evoluir, esforçada em evoluir e esforçada em fazer o seu melhor. E também vi uma outra coisa minha, eu acho que foi um vídeo. Essa semana eu voltei a correr. E eu olhei pra mim e falei, caramba, pra quem tava há quase 7 meses sem correr, ou 7 meses, fazer 8 km e 55 minutos. Não é pra qualquer um. Né? Tem gente que fala que sou um animal enjaulado. Então, me emocionei muito ao ver a capacidade do quesito de ter um físico legal ainda. Nada principal é a mente controlando tudo isso. Porque se a mente não controlar, o corpo automaticamente sucumbirá. Dados os fatos de que com todas as doenças psicológicas que vão refletir no corpo, primeiramente sucumbiu para depois o corpo sucumbir. Seja a mente te dando problemas físicos, ou seja a mente simplesmente travando o seu organismo. Ela sucumbiu e está fazendo tudo parar para que você possa prestar atenção que já passou do seu limite. Então, quando eu quero dizer tem alguém, e o primeiro tópico é tenha você, a primeira coisa que eu gostaria de falar é lealdade. Fui buscar o significado da palavra lealdade. A palavra lealdade vem respeito aos princípios e regras que mantêm, norteiam a honra e a probidade. Então vamos pegar só a primeira parte, ó. Respeito aos princípios e as regras que norteiam a honra. Você tem sido honroso contigo? Você pode olhar no espelho e falar que você tem se tratado com honra, porque da forma que você se trata, vai ser a forma que você vai permitir com que os outros te tratem. Porque é a forma que você se enxerga, a forma que você atribui valor a você e se relaciona com as pessoas que vão te dar tal valor também. Então, como está sendo essa sua visão para contigo? Você tem sido leal com você? Ou está se cobrando demais? Ou está se cobrando de menos? Ou está se colocando onde não devia? Ou não está se colocando onde devia? É importante parar para analisar. A segunda coisa, que na verdade seria a primeira, é o compromisso. Qual compromisso você tem tido contigo mesmo? De cuidar de você. Haja vista que um ser humano é composto de 3 coisas: alma, espírito e corpo. Como você tem cuidado dessas 3 coisas? Como você tem tido compromisso contigo? Porque compromisso vem da obrigação assumida por uma ou diversas partes. Comprometimento. Qual comprometimento você tem tido contigo mesmo? Em todos os aspectos. Entende? É necessário ter um comprometimento contigo mesmo. Haja vista que precisamos primeiro aprender a se tratar para depois tratar alguém. E isso em qualquer forma, seja em conversar, seja em ajudar numa dificuldade, ou seja apenas no seu viver natural. Qual tem sido o seu comprometimento contigo? De entender a sua situação. Falando em entender a situação, vem respeito. Ato ou efeito de respeitar ou respeitar-se. Como tem sido o seu respeito contigo mesmo? Em momentos vividos, em oportunidades, em tudo. Tem se respeitado. Tem uma frase que é muito interessante, eu acho muito legal. Se você falasse para os seus amigos, quando um amigo seu tem uma situação negativa, algo dá errado ou ele fracassa. Quando você fracassa, as coisas que você fala para ti mesmo aqui
se você falasse para os seus amigos quando eles fracassam, você teria amigos? Se sua resposta for não, então você não tem nem a ti mesmo como seu próprio amigo. É necessário avaliar, analisar. Você tem que ter a ti mesmo como seu principal aliado. Porque é como no esporte. Se isso aqui comandar, isso aqui pode ir muito mais longe. Se isso aqui não comandar, isso aqui não vai tão longe. Estava vendo um vídeo de podcast de militares, pessoas que fazem provas para comandos anfíbios, POP, várias coisas. Eles falam que as provas são tão duras para que aqueles que passam entendam que possam fazer tudo aquilo que quiserem fazer. No quesito de o limite dele não é o que a maioria pensa que é além daquilo. E aí nós temos que entender que somos três em um: corpo, alma e espírito. Como você está cuidando disso? Reconhecimento. Ação ou efeito de averiguar, examinar, verificação, confissão. Como tem sido isso com você? Como tem sido a sua confissão para você mesmo do seu momento? Para que você possa saber o que pode exigir de si mesmo e como exigir. Eu não tenho que fazer o melhor. Eu tenho que fazer o meu melhor, enquanto eu não tenho condições melhores de fazer melhor ainda. Porque não adianta tentar dar um resultado e me violar. Estou me desrespeitando. Já quebrei o amor, já quebrei o princípio. Me violei. E pra quê? Pra quê? Por quê? Para quê? Consegue entender? Refletir. Então, antes de ter alguém, seja alguém. Seja alguém que se respeite. Alguém que se compreende. Alguém que é leal consigo mesmo. Alguém que tem compromisso consigo mesmo. Alguém que é verdadeiro consigo mesmo. As pessoas vão estar sempre se relacionando pelo que você pode dar. Então você vai ser mais um mesquinho que vai se relacionar consigo mesmo pelo que você pode dar. É isso que você quer para ti mesmo. E aí o momento passa, a fase passa, as pessoas vão embora e você não é nem seu próprio amigo. Vai estar todo lascado, todo ferrado. E por quê? Pra quê? Pra que te deem tapinha nas costas e vão embora e te deixam com o seu problema? Tu acha isso válido de verdade? Olha pra você e tenha certeza total de estou fazendo o meu melhor enquanto eu não tenho condições melhores de fazer melhor ainda. Mas fulano não concorda. Foda-se. Fulano não gostou. O problema é do fulano. Eu estou me respeitando, porque se eu não me respeito, eu não respeito o próximo. Se eu não me compreendo, eu não compreendo o próximo. Mas fulano vai ficar de birra ou não vai deixar de ser meu amigo. Se fulano deixar de ser seu amigo, fulano nunca foi seu amigo. Um amigo, ele vai estar contigo nos seus momentos ruins e nos seus momentos felizes. Ele não vai buscar uma desculpa pelo que você conseguiu, mas vai querer saber mais e com muito entusiasmo de como você conseguiu. Como se fosse a vitória dele, porque na íntegra ele também é dele. Quanto melhor tiver as pessoas ao nosso redor, melhor nós vamos estar. Pessoas felizes não incomodam as outras. Consegue pegar, consegue entender, compreender a dimensão disso. Botei uma camisa velha aqui, só pra falar isso um pouquinho. Não era essa a direção que eu queria pegar, mas ok. Consegue captar? Então tenha você
seja para você o que você deseja que os outros sejam para ti. Você não quer ser amado pelas pessoas, não quer ser reconhecido pelas pessoas, não quer ser compreendido pelas pessoas. Começa a fazer isso por você. Ah, mas fulano talvez não vá concordar. O problema é do fulano. Fulano tem todo o direito. A única obrigação que fulano tem é te respeitar. Normalmente isso não é feito. Eu não sou obrigado a concordar com ninguém, nem gostar de nada de ninguém, nem de ninguém. Sou obrigado a respeitar. Então seja pra você. O que está precisando de um apoio? De ser compreendido? Quanto tempo tem que você não para pra fazer um lanche pra se auto-agradar? Ou vai parar pra fazer uma comida mais cara pra se auto-agradar? E por que não? Tá deixando de cuidar de você para tentar cuidar dos outros? Vai sucumbir. Sabe o que é o pior? Quando tu sucumbir, tu vai estar sozinho. Sem norte, sem sul. É isso que você deseja para ti mesmo? Procure por você. Se procure. O que você gosta de fazer? Eu estava conversando com um rapaz hoje no trabalho, e ele sentou do meu lado do nada, e a gente começou a conversar. E eu estava conversando com ele sobre isso, sobre o que você gosta de fazer. Não, o que você gosta de fazer de verdade. E ele, quando eu fui ver, ele já estava emocionado, você não me falou que acho que estava arrepiado, os olhos cheios de lágrimas. Eu falei, logo você vai ser só uma foto na estante de alguém. E depois nem isso. Você está se privando por causa dos outros? Está se matando pelos outros? Por quê? Pra quê? Para quê? A partir do momento que você entende seu valor, que você se valoriza, você não aceita menos do que isso de ninguém. Porque a solidão vira solitude. E estar sozinho vira mais prazeroso do que estar mal acompanhado. Quando você se sente sozinho, no meio de uma multidão, não é porque você está sozinho, é porque você está mal acompanhado. Está muito mal. Por isso você se sente sozinho. Mas agora, quando você tem você... Por exemplo, aprendi que correr sozinho é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida. Malhar com os outros é até legal, mas malhar sozinho é muito melhor ainda. Até agredir o português. Por quê? Aprendi que tem coisas que sozinho é muito mais prazeroso. Se alguém vier, que seja para transbordar, que seja para somar, que seja para passar segurança, tranquilidade, seja para passar tudo positivo. Agora, se vem para passar qualquer coisa negativa, não serve. Não é que a pessoa não seja boa, não sirva, mas naquele momento as ideias não estão alinhadas. Então, a vida vai ensinando a cada um. Eu não nasci assim, nem você nasceu assim. Mas somos frutos de evoluções, ao qual a gente vai olhar para nossos erros ao ponto de talvez nem se sentir mais arrependido pelos erros, mas de entender que eles nos trouxe até aqui e nos formou quem nós somos. Através dele houve amadurecimento, houve transformação, que talvez se não tivesse ele, não teria tido. Se ninguém te aponta o erro, você não sabe o que corrigir. E quando você erra, você vê o próprio erro, você tem a oportunidade de corrigi-lo, de se transformar. E aí está onde tem a questão do saber se apoiar, saber entender que eu errei, mas eu fiz o meu melhor. Ou eu não fiz o que poderia ter feito de melhor, mas eu fiz o meu melhor. Então, pensa nisso. Tem alguém, mas em primeiro lugar, esse tem alguém, tenha você. Tenha você. O que você gosta de comer, de fazer, de vestir? Faça. A vida é única. Daqui a pouco, talvez tu não esteja aqui. Ou talvez daqui a pouco, tu não possa mais fazer aquilo que você quer fazer.
talvez o último abraço já tenha sido dado. Então não perca tempo com nada que não te traz nada de bom. Se procure cada vez mais, cuide de cada ferida, não negligencie nenhuma ferida. Ah, mas isso é muito bobo. Foda-se, problema. Mas é minha ferida, eu vou cuidar dela, porque eu vou cuidar de mim. Evite tudo aquilo que não te faz bem. Tenha mais carinho por você. Acredite que Deus está no céu. E que o sol nasceu para todos. E tá aí a oportunidade de fazer uma escolha nova, tomar uma direção nova, ou manter a direção que é certa, começar de novo, recomeçar. Por que não? Mas tem alguém, tenha você. E essa mensagem ela vem comigo de uma vez que eu tive enxaqueca. Isso deve ter 1 ano e meio para 2 anos. E eu fui parar no médico. E a doutora perguntou para mim: o que está acontecendo na sua vida? E eu comecei a explicar sobre trabalho, sobre família. E realmente estava tudo muito desgastante para mim naquela época. Como eu sou uma pessoa que não expõe algumas coisas, eu prefiro me isolar. Naquela época estava bem ruim. Ela pegou e falou a mim: tem alguém. Hoje eu entendo ter alguém, de fato, ter alguém que ela quis dizer, ter uma outra pessoa para ajudar o fato. Mas, em primeiro lugar, tenha você, cara. Tenha você. Se descubra e redescubra e vambora. Você tem pra viver, cara. Você não tem tempo pra perder. Ah, que esse lugar tá uma bosta. Troca de lugar. Ah, o Brasil tá ruim pra viver. Tem condições de ir pra fora? Vai pra fora. Mas só tem uma vida. E o tempo passa rápido. Caminhe em direção àquilo que você quer caminhar. E quem quiser vir, que venha. E quem não quiser, obrigado. Foi um prazer conhecer. Foi um prazer amadurecer com você, aprender com você. Obrigado pela experiência, mas eu vou seguir meu caminho. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida e que eu dou muita importância é saber deixar as pessoas irem. Quem quiser ficar, vai ficar. Mas e quem não quiser ficar? Não vai ficar, e obrigado pela experiência. Sou uma pessoa nova depois disso. Por quê? Porque eu aprendi que tem que cuidar de mim primeiro. E cuidar de mim requer me tratar como se eu fosse o meu filho, como se eu fosse o meu irmão, como se eu fosse o meu pai. Por que eu falo isso? Porque é necessário não se negligenciar em momento algum. Não ser esse trouxa, esse vacilão, esse babaca que faz essas coisas. Porque tudo passa. Tudo passa. Quando tu estiver num momento difícil, talvez tu esteja mais emotivo, mais cabisbaixo. Uma coisa que eu gosto muito de falar é: pensa no conselho que você daria pro seu filho nessa situação. Porque quando gostamos de uma pessoa, conseguimos separar o sentimento, a emoção, tudo. Mas para nós mesmos temos essa deficiência. Então pensa, se fosse pro seu filho ou pra sua filha, e ele estivesse na sua situação, o que você falaria para a pessoa? Tenha você. Cadê aqueles sonhos, aquelas aptidões? E tá aí, tá morrendo por quê? Deixa germinar, deixa crescer. Quem estiver incomodado vai sair de perto. Mas é bom sair de perto mesmo, porque só estava perto fisicamente. Psicologicamente estava longe. Sentimentalmente estava longe. Entende? É só uma ideia. Se quiser abraça, se não, um abraço. Mas eu acho que uma das maiores tristezas que eu tenho hoje, e claro que se enquadra muito em mim também, é que eu vejo pessoas incríveis. Eu converso com pessoas que eu admiro tanto e que se valorizam tão pouco, sabe?
me emociona, porque na vida nada é do dia pra noite. Tudo é um processo. Pra ferir é rápido, pra curar, nossa. Mas aceite seu processo de cura. Aceite seu caminho e faça o seu melhor. E se errar, corrija. E se acertar, ensina os outros como chegar. Qual é o caminho. Mas tem alguém? Tenha. Mas antes de ter alguém, tenha você. Se tu gostou da ideia, curta, compartilha com a pessoa. E é isso. Fiquei até um pouco emocionado. Mas pra finalizar, saiba que você não é o que as pessoas falam de você. As pessoas sabem criticar tudo aquilo que ameaça, a gente critica, a gente condena. É mal do ser humano. Que a gente não conhece, então a gente tem um preconceito. Só não se permita ser assim com você mesmo, valeu? Se cuida, cara. Se cuida. Valeu? Fui.